Olá pessoal, meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar sobre avaliação qualitativa de um exame através do teste diagnóstico. Peço para que vocês possam se inscrever no nosso canal, caso não sejam inscritos. Marquem aí o sininho para receberem notificações de novos vídeos que sejam publicados por nós e convido a todos, caso não tenham visualizado ainda, assistido outros vídeos que já publicamos nesse canal. Bom, então, seguindo aqui nosso assunto, quando a gente faz um teste qualitativo, a gente quer saber se um teste que visa um determinado diagnóstico, ele é bom ou ruim. Então, nós vamos falar sobre a condição desse exame que está sendo testado, em relação, normalmente, a um exame que seja reconhecidamente bom, que nós chamamos de padrão ouro. Essa é a melhor comparação. Apesar de não necessariamente ser um padrão ouro, mas é a melhor comparação, é a que é feita com um padrão ouro. Então, os resultados do exame testado vão ser comparados com o padrão ouro, que vamos assumir que ele é um exame que não erra ou tem pouquíssima possibilidade de erro porque já é consagrado na clínica, enfim, pelos resultados que já foram feitos com esse padrão ouro. Então, o resultado do exame, ele pode ser positivo ou negativo. Ele será positivo, mas ele poderá ser um positivo verdadeiro, que confirma um diagnóstico em relação ao padrão ouro, ou pode ser um positivo falso, que apesar de ter dado o exame testado, ter dado positivo, em relação ao padrão ouro, isso não está de acordo. Ou seja, o padrão ouro, ele não confirma esse positivo do testado, e aí a gente diz que aquele exame que está sendo testado deu um falso positivo. Da mesma forma, o negativo, que a princípio exclui um diagnóstico, diz que a doença não existe, fala que a pessoa não tem aquela doença. Então, em relação àquela enfermidade, a pessoa não é saudável. A pessoa é saudável. Então, o negativo pode ser verdadeiro quando o exame testado, né, entra em acordo, digamos assim, com o padrão ouro. E será um negativo falso, um falso negativo, quando, apesar de ter dado um resultado negativo, dizendo que aquela doença, por exemplo, não existe, né? O exame que está sendo testado, ele não foi capaz de detectar a doença que o padrão ouro detectou. Tá? E quando a gente fala aqui de doença, o diagnóstico pode ser de doença ou pode ser de um evento, por exemplo, gravidez. Então, não necessariamente doença. Busca de um diagnóstico, pode ser um diagnóstico de uma enfermidade, uma doença, mas também de um evento. O exemplo aqui que eu posso dar para vocês, bacana, é gravidez. Não é doença, mas existe também um diagnóstico positivo, né, e negativo. Bom, seguindo nossa caminhada, então, para que a avaliação qualitativa seja feita, os resultados serão colocados numa tabela 2 por 2. Bom, do ponto de vista da busca de um teste estatístico, a gente vai buscar testes estatísticos que trabalhem com esse tipo de tabela. O Q-quadrado e o exato de Fisher, quando as amostras são amostras independentes, por exemplo, um grupo de homens comparados a um grupo de mulher, ou uma comunidade, mesmo heterogênea, uma comunidade de um determinado lugar comparado com a comunidade de outro lugar. Então, são pessoas diferentes, então, amostras diferentes e, portanto, independentes, que será usado o Q-quadrado ou o exato Fisher de acordo com o tamanho da amostra. Quando for 30 ou menos, exato Fisher, quando for acima disso, Q-quadrado, como a gente já falou em outros vídeos aqui. Mas quando a amostra for pareada, ou, por exemplo, o mesmo grupo de pessoas que fez um teste antes de uma intervenção e depois de uma intervenção, ou mesmo comparou os dois testes naquele mesmo grupo de pessoas, para saber se naquele mesmo grupo de pessoas um teste combinava com o outro. Então, é pareado, é na mesma pessoa, então máquina mar, o teste a ser escolhido. Bom, na tabela 2 por 2 nós vamos ter duas colunas. Nessas duas colunas, normalmente são colocadas os resultados do teste diagnóstico padrão ouro, né? O exame padrão ouro.
Então, padrão ouro nas colunas, na esquerda os resultados positivos, na direita os resultados negativos. E nas linhas que passam, né, que cruzam com as colunas, as duas linhas, os exames que estão sendo testados. Na linha de cima, linha superior, os resultados positivos desse teste. E na linha de baixo, os resultados negativos. Então, nós temos 4 possibilidades de resultados, que a gente fala aqui A, B, C, D. No resultado A, no quadrado A, os verdadeiros positivos, onde o resultado do exame testado foi diagnosticado positivo, assim como o padrão ouro. Em relação ao padrão ouro, tiveram os mesmos resultados. Para o quadrado B, falso positivo, ou seja, o padrão ouro disse que não existia o diagnóstico, mas o recurso que está sendo testado disse que sim, que o diagnóstico foi confirmado. Então, em relação ao padrão ouro, o recurso testado deu um falso positivo, né? Na letra C, falso negativo, ou seja, apesar do padrão ouro definir que o diagnóstico foi identificado pelo exame padrão ouro, o recurso testado não foi capaz de detectar esse diagnóstico. Então, um falso negativo. E o falso verdadeiro, letra D, quando ambos, padrão ouro e recurso testado, ambos dizem que o diagnóstico da doença ou evento não foi confirmado, então um verdadeiro negativo. Sempre os resultados 1 ou 0. 1 para confirmar que existe, 0 para dizer que não existe. Bom, os resultados nessa combinação desses 4 possíveis resultados, eles vão definir algumas variáveis. A primeira aqui, a acurácia, que determina o grau de precisão do resultado de um exame, que vai ser positivo o resultado ou negativo. Portanto, quanto mais próximo de 100% de precisão, claro, melhor. Os resultados de precisão estão na letra A e na letra D, onde há uma confirmação entre o exame testado e o padrão ouro, 1 ou 00, sendo resultados divergentes classificados como imprecisos, que são os falsos, positivo e negativo. Bom, a sensibilidade de um exame consegue ser boa detectando corretamente o evento ou a doença. Sensibilidade, uma nova variável aí avaliada nesses resultados. Então, ele busca detectar a doença. Então, na equação para se encontrar o resultado de sensibilidade, vai ser descartado os diagnósticos falso-positivos. Falso positivo, ou seja, não é positivo. A pessoa não tem a doença, ou pelo menos em relação ao padrão ouro. Então, a sensibilidade vai descartar esse tipo de resultado. Copositividade ou sensibilidade relativa é a mesma coisa, só que exige, para que seja usado esse nome, que o padrão de comparação seja o padrão ouro, né? Agora, normalmente, o termo sensibilidade é usado de forma mais ampla, porque normalmente, inclusive, ou pelo menos idealmente, é o padrão ouro que é usado para comparar-se a um teste que está sendo buscado o resultado. A especificidade, diferente da sensibilidade que busca identificar as doenças, a especificidade é um exame que consegue a especificidade ser boa, detectando corretamente indivíduos sadios ou um evento que não ocorreu, como não está grávida a mulher, por exemplo, né? Nesse caso, vai desconsiderar diagnósticos falsos negativos. Falso negativo quer dizer que não é negativo, né? Então vai desconsiderar os falsos negativos, porque na verdade são doenças, então descarta. Do jeito que foram descartados os sadios na sensibilidade, aqui são descartados todos os doentes. Então, falso negativo é descartado. Conegatividade ou especificidade relativa segue o mesmo raciocínio da copositividade ou sensibilidade relativa, considerando que o padrão ouro será a comparação usada. Bom, valor preditivo do teste define a probabilidade do indivíduo com resultado positivo ou negativo, respectivamente, estar verdadeiramente doente ou sadio. Doente positivo, sadio negativo. Ou com ou sem evento. Com evento positivo, sem evento negativo, né? Só para diferenciar as possibilidades. Valores preditivos positivos e negativos, respectivamente, determinam a probabilidade de indivíduos doentes ou com eventos estarem realmente, né, com resultados positivos, e indivíduos sadios ou sem evento estarem realmente com resultados negativos.
Então, é a probabilidade disso acontecer. Bom, razão de verossimilhança avalia a eficácia dos resultados diagnósticos, indicando a probabilidade através de resultados obtidos em pessoas doentes, através da sensibilidade que busca os doentes, em relação, ou positivos, né, resultados positivos, em relação às pessoas saudáveis, né, ou seja, que sejam através da especificidade, ou seja, que tenham diagnósticos negativos de fato, né? A verossimilhança positiva, ela é calculada da seguinte forma: você pega o resultado da sensibilidade, não em números de porcentagem, tipo 70%, você vai pegar a fração, que seria, por exemplo, 0,7, né? É esse número que vai ser colocado. E vai ser dividido por 1 menos o valor da especificidade, também com resultado fracionado. Tá? Já a razão de verossimilhança negativa vai pegar 1, subtraindo do resultado da sensibilidade e dividindo pelo resultado da especificidade. Normalmente, quando um teste, um exame que está sendo testado é muito bom, está muito próximo ou até igual a um padrão ouro, o que é que acontece? A razão de verossimilhança positiva fica bem acima, bem maior do que o verossimilhança negativa. Quando o teste é fraco, né, pode acontecer de você ter um valor de verossimilhança negativa maior do que o de verossimilhança positiva, invertendo até esse quadro. Então, assim, essa situação você vai poder avaliar a eficácia do teste que foi realizado na comparação, idealmente, entre um que está sendo buscado identificar qual é a qualidade daquele teste em relação a um padrão ouro. Bom, aqui é uma tabela que mostra como são feitas essas equações em relação a cada uma dessas variáveis. Perceba aí a acurácia, primeira da lista, né? São os resultados, o que importa são os resultados verdadeiros, seja positivo ou seja negativo, dividindo por todos os outros resultados das A, B, C, D, né? Os 4 resultados da tabela 2x2. Na classificação incorreta, obviamente, considera aquilo que não foi verdadeiro, são os falsos resultados em relação a todos os outros resultados possíveis. Né? A sensibilidade que busca identificar a doença, então, veja aí, ele calcula o verdadeiro positivo e divide, né, pelos resultados que tem na coluna do padrão ouro, que são considerados os que realmente são os resultados positivos, verdadeiramente positivos em relação ao que diz o padrão ouro, né? Mas é calculado da seguinte forma: pega o resultado verdadeiro positivo e divide pelos resultados da coluna do padrão ouro. Especificidade. Bom, a especificidade vai pegar os resultados verdadeiramente negativos, né, e vai dividir pelos resultados da coluna, né, na coluna negativa, né, do padrão ouro, porque a sensibilidade procurou a coluna positiva, né, a coluna do lado esquerdo, e a especificidade procura a coluna do lado direito. A prevalência real, aí a gente vai logo comparar com a prevalência estimada, é o seguinte: a prevalência real leva em conta os resultados do padrão ouro, ou seja, a coluna positiva dos positivos para o padrão ouro dividido por todos os resultados A, B, C e D. Né? Então, está levando em conta o resultado do padrão ouro. Já a prevalência estimada pega a linha dos positivos do exame que está sendo testado em relação a todos os resultados. Ou seja, para um exame que está sendo testado ter um alto nível, né, se tiver uma alta acurácia, a prevalência estimada vai estar próxima da prevalência real. Se o exame que está sendo testado for ruim, vai ficar afastado, vai ser, né, vai se maior a diferença entre eles. O valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo vai pegar o positivo, todos os resultados, né? Vai pegar o resultado verdadeiro positivo, aquele do A, né? E vai dividir pela linha dos positivos do testado. Né? O preditivo é uma previsão em relação ao testado. Né? E o valor preditivo negativo vai pegar o verdadeiro negativo, a letra D, e vai dividir pela linha dos negativos do testado também. Então, os valores preditivos têm uma relação com o que está sendo testado. Né? Bom,
Aqui a gente vai dar 3 exemplos. Vou tentar ser objetivo aqui, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Vai ficar cansativo. Então, o exemplo 1 aqui mostra, por exemplo, letra A, verdadeiro positivo, 75 de 100, e letra D, verdadeiro negativo, 15 de 100. Ou seja, os verdadeiros dão 90. Então, se você pegar esses 90 dividido por 100, obviamente 0,9 e vai dar 90% de acurácia. Observe automaticamente que a classificação incorreta é o contrário, né? Complementa 10%. Veja que a sensibilidade 90,3% contra especificidade de 88%. Natural que a especificidade seja menor do que a sensibilidade, tá? Então, assim, veja que a prevalência real 83 contra 77 de estimada. E o valor preditivo 97 para positivo, 73 para negativo. Quando a gente vai comparar com outros, por exemplo, aqui, ó, baixei aqui o resultado da acurácia, saiu de 90% para 45%. Observe que a distância de sensibilidade para especificidade aumentou, 47 a 40, o que era basicamente 2% de diferença, aumentou para 7%. Né? A prevalência real, 63%, já está mais baixa. Né? Em relação à prevalência estimada, 52%, 11%. Né? Se a gente voltar aqui, né, dá mais ou menos o que? 6%. Então, aumentou a diferença entre a real e a estimada. Né? Valor preditivo 57, positivo, 31, negativo. E quando a gente baixa mais ainda nesse terceiro exemplo, veja, para 30% de acurácia, perceba que cai tudo. Né? A sensibilidade 45, a especificidade 23. Veja que a distância aumentou ainda mais, né? Praticamente o dobro. Né? Então, observe que a prevalência real chega a ser menor do que a prevalência estimada. Quer dizer, você está fazendo uma estimativa que é acima do que realmente está acontecendo. Um exame ruim pode fazer isso. Né? E o valor preditivo positivo, veja aqui, menor do que o valor preditivo negativo. Isso é um cenário de um exame que está sendo testado, mas não é de boa qualidade comparado ao padrão ouro. Né? Aqui a gente observa um gráfico, se a gente pegar essa linha azul, que é o do melhor exame, veja que logo no começo, no primeiro ponto, né, bem alto, cai para o segundo ponto bastante. É o bom resultado lá em cima e o mau resultado lá embaixo, que é o ideal. Aí o terceiro ponto mostra a sensibilidade e uma leve declínio para especificidade. Natural esse declínio, mas esse declínio será pequeno num bom exame e será grande no exame ruim. Né? E, bom, só para dar um pulo, não ficar muito enjoativo aqui, o valor preditivo, né? Veja que dá uma subida positivo e depois dá uma descida para o valor preditivo negativo. Quando a gente vai ver ali o segundo ponto, que está na linha laranja, é quase um equilíbrio entre o primeiro e o segundo ponto, mas veja que o primeiro ponto, são os resultados de alta acurácia, está mais baixo do que de classificação incorreta, ou seja, o exame dá mais resultado ruim, impreciso do que preciso. Né? Aí veja que o terceiro ponto, que é a sensibilidade, declina para o quarto ponto, que é a especificidade. Um declínio mais ou menos parecido, mas a acurácia está comprometida lá atrás. Né? Veja que também no laranja há um declínio entre valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Tá? Ele segue mais ou menos um padrão. Agora, quando a gente vê a linha cinza, aí sim, a gente vê que o primeiro ponto, que é os bons resultados de acurácia, lá embaixo, e uma grande subida para os maus resultados, óbvio. Quando a gente vê do 3 para o 4, que seria sensibilidade e especificidade, o declínio é bem mais acentuado. Né? Ambos estão mais baixos, mas o declínio é bem mais acentuado. A capacidade de fazer o diagnóstico de saúde está muito fraco, muito ruim. Né? Aí você vai para o finalzinho lá, né? Valor preditivo positivo negativo. Veja que o valor preditivo positivo é menor do que o valor preditivo negativo. E ainda tem aqui, ó, entre o 5 e o 6. O 5 e o 6 é a prevalência real, que é baixa, e a prevalência estimada, que está no 6, que é alta, que sobe. Né? Quer dizer, o que realmente acontece não está nem de longe sendo retratado pelo que está sendo previsto pelo exame, ou seja, está superestimando um diagnóstico. Né? Então, é um exame com baixas capacidades de falar a verdade, digamos assim, né? Esse terceiro exame aqui, no nosso exemplo.
Bom, aplicações clínicas, podemos falar aqui várias coisas, mas eu destaquei aqui a questão da hipótese do diagnóstico, né? Se o desejo é confirmar a hipótese de um diagnóstico, de uma doença, né? Se é buscando a doença, você buscar um teste que tenha alto nível de sensibilidade. Se é afastar a hipótese de um diagnóstico, ou seja, você está entendendo, você quer descartar que a pessoa não esteja gripada, por exemplo, ou que a pessoa não esteja grávida, por exemplo, alta especificidade, porque é aquele exame que teria maior capacidade de definir que a pessoa não tem o diagnóstico. Mas normalmente, quando a acurácia é alta, né, a sensibilidade e a especificidade são resultados bons. Naturalmente, também uma tendência da sensibilidade ser um pouquinho maior do que a especificidade, mas ambas em um nível alto, né? Tanto dando a capacidade de confirmar uma doença como de excluir uma doença. Então, para evitar falsos resultados por motivos de imperícia técnica, falta de sensibilidade ou especificidade do teste diagnóstico utilizado, sugere-se fazer uma relação entre valores preditivos positivos e negativos, com a prevalência de um evento ou doença, principalmente quando os resultados forem incompatíveis com dados epidemiológicos. Por exemplo, está todo mundo ficando gripado e o resultado não deu gripe. Está todo mundo com Covid e o resultado não deu Covid. Por exemplo, a utilização de um segundo teste, um segundo exame, visando evitar resultados falsos positivos e falsos negativos. Porém, estes testes só poderão ser completamente, o novo teste, né? Completamente considerado se os resultados obtidos da primeira vez forem iguais. Se forem diferentes, talvez mais um teste para saber qual é o melhor. Isso, óbvio que o padrão ouro normalmente é o confiável, né? Mas a gente está assumindo aí testes que estão aquém do padrão ouro. Né? Mas se for o padrão ouro utilizado, bom, ele geralmente é confiável. Você vai usar um teste, normalmente diferente do padrão ouro, é um teste aquém dele. Né? Outros testes estatísticos existem e devem ser sempre considerados. No caso aqui, curva ROC. A diferença da curva ROC é que é um teste quantitativo, né? Então usa variáveis numéricas. Veja que a gente está avaliando um teste qualitativo, bom, ruim, né? Ele é igual, ele é diferente, mas não temos um número aqui, por exemplo, um valor de glicemia para comparar um teste, um modo de avaliar com outro. Então a depender da pergunta da pesquisa, o desenho metodológico proposto, isso vai exigir ou um teste dicotômico, como eu falei aí, um Q quadrado, ou um exato de Fischer, vai depender do tamanho da amostra, um McNamara, quando a gente, no caso do McNamara, tem amostras que são pareadas. Então, essa é uma situação. Quando vai se fazer uma avaliação quantitativa, aí cabe o uso de um teste com a curva ROC, tá? Então, agradeço para quem assistiu até agora e espero que vocês nos acompanhem nos próximos vídeos. Muito obrigado.